Ler é mais importante do que estudar. A frase é do escritor cartunista Ziraldo. Mas o que podemos fazer para formar um leitor? Esse é o nosso assunto de hoje, então fique ligado porque o programa está cheinho de dicas. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a escritora, mestre em teoria literária, criadora do Instituto Estação das Letras, Susana Vargas, a responsável pelo selo infanto-juvenil da editora Record, Ana Lima, e a pedagoga Cristina Cota. Muito bem-vindas ao programa. Eu queria que vocês começassem comentando essa frase brilhante do Ziraldo, que ler é mais importante do que estudar. Eu acho que é uma frase que os nossos, digamos, as pessoas que estão responsáveis pelo ensino, pela educação no país deviam prestar muita atenção. Porque, na verdade, ler é muito mais importante. Ler já é um estudo. Quando você lê, não é? Você se dá conta, você percebe. E a leitura não é só o livro, né? Quer dizer, você lê o mundo, como comumente se diz, né? Então, eu acho que a leitura ela tem que ser priorizada na escola. Acho que nós podíamos ter mais projetos que virassem projetos de lei, tá? Eu reivindico, inclusive, a cadeira de leitura na escola. Tá? Sim, o Ziraldo fala isso, que tinha que ter aulas de leitura em todas as séries, em todos os anos. Até substituindo, sinceramente, a cadeira de língua portuguesa. Porque quando você lê, as crianças, elas têm, em geral, elas têm uma dificuldade muito grande com a abstração que significa, por exemplo, termos como sujeito, categorias, né, gramaticais como sujeito, predicado. Isso se ensina nas primeiras séries do fundamental e a criança não consegue fixar porque são termos muito abstratos. Se ela já, primeiramente, aprendesse a ler e depois ela começasse até a descobrir um pouco essa teoria da língua, português deixaria de ser uma matéria, a língua portuguesa chata, porque muitas vezes é uma chatice e muitas vezes é difícil, né? Você ensinar essas categorias sem sem o aluno fazer um certo esforço. Eu não sei se as minhas colegas aqui concordam, mas eu sou professora, né? Então eu vivo muito isso. Então, assim, acho que a leitura, de fato, é a mola mestra de absolutamente tudo. Se você não sabe ler, você não vai conseguir entender o que o professor fala na aula de história, entender um problema de matemática, geografia. Quer dizer, ela faz parte do nosso aprendizado da vida. Ler os livros, ler o mundo, ler absolutamente enquanto ser humano, tudo, né? Enquanto pessoas. Cristina, o que você acha? Você é a pedagoga de uma rede de escolas. Como é que isso é tratado e a tua opinião particular também? Na verdade, na rede particular, mas eu também assisto a isso nas redes públicas, a leitura hoje em dia está, vamos dizer, como a Susana, sendo muito mais assim trabalhada e as pessoas estão muito preocupadas em, vamos dizer, melhorar, não importa de que maneira, com que atividade, desde que coloquemos os nossos alunos com um contato muito maior com o livro, para que possamos, antes de tudo, dar a eles todo o suporte, primeiramente, com uma boa leitura, para que ele possa entender depois até o mecanismo da gramática, da língua, mas, assim, primeiramente, tendo muita atenção com a leitura. E eu acho que esse foco que hoje eles estão dando à leitura é muito importante. Ana, você tem uma história muito bonita com seu filho. Eu li um texto no site maravilhoso que você escreveu, contando um pouco essa história. Quer dizer, você aplicou essa frase, ler é mais importante que estudar, com o seu filho. Eu acho que ler é estudar, assim, não estudar, não exatamente estudar geografia ou história ou uma matéria, né, dessas com nomes, como a gente costuma dizer, mas sem ler você não consegue fazer nada, você não entende o que está acontecendo ao redor. E para mim foi muito importante, eu fui mãe muito nova, então foi muito importante começar a ler
com o meu filho junto, literatura mesmo, como uma coisa de aproximação, de aquele momento ali que é da mãe e do filho, que pode ser do pai e do filho também. É muito importante ler para a criança em voz alta, assim, eu sou totalmente a favor disso. E cercar a criança de livro o tempo todo. Estimular biblioteca, que é uma coisa que eu acho que aqui está bem problemática. Não só botar o livro na biblioteca, mas ensinar como ir na biblioteca, como valorizar uma biblioteca. Então, assim, sim, ler está acima de tudo e é o que abre todas as portas para você depois. Então, assim, quem não sabe ler, fica complicado realmente em relação a tudo. E como é que foi a progressão disso? Você começou contando história para ele? Eu comecei lendo Harry Potter. Porque eu gostava, assim, eu já tinha lido um livro e gostava do livro e falei, eu acho que isso aqui talvez ele goste. E aí todo dia a gente lia um pouquinho junto e ficava esperando por aquele momento de ler. Ele era bem pequeno, agora ele vai fazer 18 anos. E depois disso, enfim, ainda leu algumas coisas comigo. Eu lia livro infantil também mesmo, tradicional, né? Depois ele começou a ler sozinho, mas ele sempre foi assim muito independente. As coisas que eu falava, não, lê isso. As escolhas eram sempre dele, mas a escola também foi importante porque começaram o programa de literatura da escola dele. Eu sempre achei muito bom. Mandavam uns livros interessantes e assim, teve um momento que acho que teve um pulo do gato ali, aí ele começou a ler de tudo mesmo. E com 18 anos já leu Nietzsche? Já leu tudo. Já leu tudo. Agora ele lê menos ficção e lê muita não ficção. Mas assim, ele se tornou um grande leitor e tem muito dele, muito de escolhas dele. Ele começou a ler muito sozinho também, mas eu acho que é importante você cercar a criança de livro, né? E o exemplo também, se você agora, lendo... Uma coisa que você falou, muito importante, que eu queria que todo mundo comentasse, que é essa questão de, tudo bem, começar lendo em voz alta, contando histórias, né? Porque eu tenho aprendido aqui com os especialistas que passam pela educação, que é super importante, que traz a criança para a leitura mesmo, e depois começar a ler junto. Eu queria que vocês falassem dessa cumplicidade, porque sempre tem uma frase que eu uso aqui na educação, o pessoal brinca, adora, que é educação, se você não se envolver, não rola. Então, assim, não adianta você querer educar seu filho dando um livro lindo, de uma capa maravilhosa, se você não está lendo com ele, se você não começa lendo para ele. E eu queria que vocês comentassem isso, a importância de se envolver na história com ele, de ser cúmplice dele nessa leitura. Como é que foi contigo? Tem que ser, assim, eu chorava junto, algumas vezes eu não conseguia ler porque acontecia alguma coisa, níveis de leitura também, né? Você é adulto, você percebe algumas coisas que a criança não percebe, aí às vezes dava umas cortadas numas palavras, assim, para ele entender, mas realmente, acho que cria um laço que não tem nada igual, era um momento muito especial e, assim, que eu lembro até hoje com muito, e ele também, assim, com muita, só tenho um morro de saudade de sentar na cama, aquele momento do ler. E fazer do livro uma coisa tão importante assim, né? Esse é o momento da leitura. E aí volta um pouco para o que a Suzana falou lá no início, de ter um momento de leitura na sala de aula, né? Em muitos países tem uma hora que todo mundo vai ficar lendo. Por que não tem isso, né? Essa prática que você está falando dentro da sala de aula, ela acontece muito, por exemplo, em turma. Por exemplo, você vai naquele dia abrir o livro e para aquele dia você preparou a sua aula para colocar aquela leitura. Então eu me lembro que na sala de aula uma vez o livro era O Menino do Dedo Verde. Mas ele não era o livro todo, ele era um trecho, né? E aí eu comecei a falar sobre O Menino do Dedo Verde antes daquele capítulo, que era aliás, um trecho do capítulo. E eu me empolguei, porque eu adoro o livro, e eu comecei a passar isso para eles. 50% dos alunos compraram o livro para ler em casa. Então, isso foi, assim, algo maravilhoso para mim, porque isso aí, na verdade, eu aprendi com o meu avô. Assim, ainda muito pequeno, meu avô lia para mim Camões, pode imaginar? Sim, então, sim. E o Geraldo fala isso, que livro não tem faixa etária, que o importante é você ler, você pode... E eu me empolgava... E Camões, assim, para mim, era tudo que o meu avô, não, até então nem era, mas tudo que meu avô passava para mim. Sim. Até que um dia eu cheguei, né, à faculdade de Português e Literatura e me deparei lá com o Camões. Eu falei, e me lembrei perfeitamente de meu avô. E aí me aprofundei, né, e fiquei, já era, mas ainda fiquei quando eu pude
no caso, estudar toda a estrutura. Fazer a interpretação de acordo com a sua idade. Exatamente, exatamente. Que era um outro olhar, mas que de qualquer maneira me levou ao meu tempo de criança, em que contavam histórias para mim. Não é? Isso aí é... Dani, eu ainda sou um pouquinho mais radical. Eu ainda advogo que a cadeira não é assim, você lê um trecho e, assim, entendeu? Ao acaso, ou um dia nós dedicamos à leitura, não. É uma cadeira de leitura em que a leitura seja a mola mestra, entendeu? A leitura seja mola... E digo mais, do fundamental, teria que ter, assim, do fundamental, quase como uma obrigatório, eu não gosto da palavra uma obrigatório. Disciplina, você uma diz. disciplina, tá? Leitura, lúdica, não tem que ter prova, não tem que ter prova, lúdica, né? E que vá do fundamental à universidade. Porque é um ciclo. Você não forma professores leitores que não foram leitores quando pequenos, não atravessaram, não forma, e isso vai, de alguma forma, vai prosperando sem que você tenha, de fato, um ensino efetivo da leitura. Acho que ela devia ser, sim, uma cadeira, sabe, o cara está fazendo medicina, mas ele teria que fazer, tá ali, uma eletiva, de que modo for, eu não gosto da palavra de obrigação, porque é ruim, mas está ali para ele fazer. Mas se ele tiver isso desde o ensino fundamental, não vai ser uma obrigação na faculdade de medicina. É natural, né? E você vai ter leitores, você vai ter gente para comprar livros. Porque são pessoas que vão trazer dentro deles essa semente, esse gosto, vão desenvolver, tá? Então você vai ter mercado. Porque no Brasil, sabemos que o mercado quase não existe. É muito frágil o nosso mercado de leitura, né? De leitores. 4 livros por ano. É fragilíssimo. 4 livros por ano é muito pouco. As escolas públicas, em geral, não se adota livro porque não há como, né, comprar. As vendas governamentais, elas pararam, quer dizer, não existem mais. Sim. Existe um problema real que nós estamos atravessando nesse momento. E eu digo né? sempre isso. Vai ter um impacto, né? Por exemplo, para as colegas e dentro mesmo da escola, que às vezes nós passamos uma semana com o aluno e se não oferecermos a eles aquelas leituras que estão naqueles livrinhos ali, e vamos dizer assim, aquelas escolas que têm o círculo da leitura, como ela bem falou, que levam para casa, eles de repente vão passar a semana inteira sem ler nada. É aquilo ainda que, como não é obrigatória, que oferecemos e debatemos, vamos dizer, estimulamos a oralidade, que eles pensem e tudo isso. Se não for aquilo, eles, de repente, vão passar a semana inteira ou, de repente, um mês, se você não oferecer, sem ler nada. Não, e o que a Suzana falou, quer dizer, acho que foi a Suzana que falou, a leitura é denunciado de um problema, provas dissertativas. Não vai entender. Você tem que Ele não saber constrói ler isso, e você tem que saber escrever, exatamente. construir um Isso, pensamento. Não é isso? Exatamente. Gente, segura um pouquinho aí, a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não desgruda.